Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos começando o nosso Tipiti desta terça-feira. Hoje é dia 12 de julho de 2022. Que alegria ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com Rebeca Garcia, que já foi deputada federal, já assumiu a SUFRAMA, tem todo um trabalho na vida pública e hoje vai ser diferente o programa. A gente vai começar logo direto com ela aqui na entrevista e depois é que a gente vai ficar com o nosso bate-papo, eu com a Eliane aqui, porque o Robson está num outro compromisso. Tudo bem? Hoje tem muita coisa pra gente conversar, né? Tem bastante. É bom ter você de volta aí, melhorando da gripe. Sentiu saudade? Sim. É. O pessoal e reforçando, você que está assistindo pela Rede Brasil agora, nós estamos ao vivo também pelo YouTube e no WhatsApp também, pessoal, qualquer 982884633. Decorou agora já? Decorei, tô ligando. Você pode participar, mandar sua pergunta, interagir aqui com a gente, porque você faz parte desse podcast também, né? Legal. E lembrando que hoje, 12h30, eu estarei no Comunhão em Fé, que é um outro programa com uma pegada mais cristã. Mas nós estamos aqui recebendo a Rebeca Garcia, que já foi deputada federal de 2006 a 2014, já esteve logo depois na SUFRAMA também por 2 anos, e hoje ela é uma executiva, a família tem várias empresas, mas ela não vai ser candidata a deputada federal como eu pensava e muita gente ainda está pensando, mas tem muita coisa para a gente conversar com ela, porque é uma mulher que é um exemplo. É economista, começou a trabalhar cedo, é filha do Francisco Garcia, também um político tradicional do nosso estado. E a gente começa perguntando, Rebeca, por que você não está saindo para deputada federal, que você seria uma ótima opção? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui no Tipiti. E é um encontro que já era para ter acontecido, né, Braz? A gente é colega de caminhada da Ponta Negra, e aí a gente sempre que encontrava, o Braz fazia provocação, né? E acontecia uma coisa, não dava, outra. Chegamos a marcar, né? E aí dava zebra. Chegamos a marcar, exatamente. E hoje, graças a Deus, estamos aqui para conversar. E a política realmente foi um momento da minha vida, né? Eu tive a oportunidade de dedicar mais de 10 anos da minha vida à vida pública, né? Foi um grande aprendizado, eu adorei ter participado da vida pública, eu acho que é algo que nós que somos vocacionados, eu me imagino sendo uma pessoa vocacionada, eu acho que é legal, você tem que participar, tem que colocar o nome à disposição. Mas, como eu estava falando ainda há pouco, né, o nosso país tem um sistema eleitoral bem complicado com essa situação de eleição a cada 2 anos. Então, quando você é candidato, quando você é político e que tem uma vida profissional paralela a isso, e aí, quando eu digo paralela a isso, assim, enquanto eu fui política, eu fui 100% política. Eu estive nos meus mandatos 100%, não trabalhei em mais lugar algum. Só que quando você fica sem mandato e você tem uma vida profissional, você, nesse momento que está sem mandato, você está tocando a tua vida profissional. Só que se você for candidata, né? Vai exatamente, mas na hora que você é candidato, você tem que preparar uma candidatura 1 ano antes. Ninguém vira candidato no dia que começa as convenções, né? Você tem que estar 1 ano antes montando um grupo, preparando. No caso de quem concorre a cargo executivo, você tem que ter um plano de governo. Você não pode entrar como candidato a executivo sem ter um projeto de governo para o lugar que você está se candidatando, seja municipal ou estadual. Então, você tem que parar a sua vida em função disso. Já estão dizendo aí, ó, o Tiago, nossa, eu também achei que ela seria candidata. Olha aí. Pois não sou, Tiago, mas vou estar torcendo que a gente tenha aí um grupo de pessoas que nos represente muito bem, que represente nós, mulheres, muito bem também,
né? A sociedade é composta por homens e mulheres, então é importante, sim, que homens e mulheres estejam participando desse processo. Eu acho que dessa maneira a gente vai construir um país, um estado, uma cidade mais democrática. Consegue contribuir. Nesse sentido, já falando então que você não é candidata, não está participando, com esse olhar crítico de fora, como você vê o cenário hoje dos nossos pré-candidatos ao governo? Está tendo uma batalha justa ali? Tem algum plano que parece que vai melhorar o nosso estado? Como você vê de fora? Eu espero, assim, muito em breve a gente está discutindo aí projetos de governo, né? Até então a gente está discutindo a idade de um candidato, que eu acho extremamente preconceituoso isso. E os erros, né, que o outro E cometeu. os erros que o outro cometeu, enfim, as fraquezas, e a gente está esquecendo das forças, né? Eu acho que construir um plano de governo para um estado como o Amazonas não é pouca coisa, né? Eu lembro, algum tempo atrás, a segunda palavra mais pesquisada na internet era a Amazônia, né? Então, assim, o mundo está de olho no nosso estado. O nosso estado é um estado que tem tamanho de país, né? Então, assim, não é pouca coisa. Eu acho que precisa ser tratado de maneira séria, competente e sem um plano de governo. Que não tem projeto, não tem nada, né? Eu quero acreditar que a gente muito em breve vai partir para o debate dos projetos, né? E aí sim a gente definir quem serão as nossas escolhas, do que na fraqueza dos candidatos. Porque dos concorrentes que estão aí se pré-candidatando, Eduardo Braga, Omar Aziz, até o Wilson Lima mesmo, eles já trabalharam. O Wilson Lima ainda tem um pé atrás, porque ele teve a pandemia com um percalço, o que puxou um pouco no desenvolvimento, no trabalho dele. Mas todos já apresentaram um trabalho, então não é uma coisa novidade do que eles podem fazer ou do que eles já fizeram. Está né? faltando o novo nessa eleição. O novo que vem hoje é a Carol Braz, como você disse, que é importante a mulher vir para a discussão, se colocar à disposição da batalha ali, de se pôr à disposição para cumprir o seu papel na sociedade e como voz feminina diante de uma política que não é uma das mais ideais para a mulher. E também tem o Ricardo Nicolau, mas que parece também que já está desistindo, já está correndo por outros caminhos. Eu até tinha a candidatura dele como certa, não há conversas ainda que ele pretende, mantém a sua pré-candidatura, mas não sabe até quando, né? Porque os números dele também não são expressivos, né? A gente tem ali Amazonino e o Wilson muito páreo, né? O Amazonino já vem há 3 eleições tentando ali um cargo executivo, vem como governador, veio como prefeito e agora novamente, mas não conseguindo alavancar porque não tem essa estrutura. O nosso estado está há tanto tempo já sem um desenvolvimento. Como você vê essa situação que a gente não consegue deslanchar? Porque a gente teve o governo do José Mello, que teve o impeachment. Ele foi afastado, né? Foi cassado e preso. Teve depois o governo tampão do Davi, depois Amazonino e agora o Wilson. A gente não tem um movimento de desenvolvimento no nosso estado. E aí, como você disse, a gente vai para a mídia, a gente vai para o mundo como um estado fraco, como falta de segurança, como sofrendo pela crise do oxigênio, onde tudo é difícil de chegar. Você tem esperança que a gente vai conseguir, a partir de agora, ter um desenvolvimento e deslanchar sem uma pandemia como percalço? O que a gente... assim, tudo que eu vou colocar aqui é uma opinião minha pessoal. Eu não estou baseada em números, eu não estou baseada em pesquisa, é uma opinião como cidadã. Não é o posicionamento do partido, nem do grupo político. Não, até porque hoje eu nem faço parte de partido algum, nem tenho grupo político algum. Eu hoje sou empresária e o meu partido hoje é o Amazonas, né? Então, assim, como empresária do Amazonas, o que eu enxergo? Né? Eu não enxergo uma política de um plano de governo, por exemplo, um plano diretor industrial para o nosso estado. Hoje, a gente trabalha com possíveis novas matrizes econômicas para o Amazonas, mas nenhuma matriz econômica que se comece a trabalhar hoje, nós teremos um resultado em menos de 20, 30 anos. Então, o que nós temos de concreto hoje é o polo industrial de Manaus. E eu não vejo assim uma voz de empoderamento por parte de quem esteja à frente deste debate, defendendo o nosso Estado de maneira como ele merece ser defendido. E a longo prazo, e eu não estou falando só do Executivo, não. Estou falando do Executivo, Legislativo. Então, toda essa classe, e até faço uma meia-culpa sem fazer parte das entidades de classe, mas as próprias entidades de classe, do cidadão também. Parece que falta conhecimento da realidade e preparo. A gente acompanhando, por exemplo, e aqui não tem nenhuma crítica por eu ter sido vereador,
acompanha os debates na Câmara Municipal de Manaus, o nível é muito baixo. Você vai para a Assembleia, a mesma coisa, uma Assembleia apagada. Os nossos representantes na Câmara Federal só aparecem para apagar incêndio. Então falta mais isso, dedicação, né? E você percebe, essa coisa da reeleição é algo que eu acho que é super danoso, assim, você percebe os 2 últimos anos do mandato de todo mundo, pensando em reeleição, né? A gente vê pessoas que têm compromisso, que de fato defendem o Estado, mas você vê outros que parece que quanto pior, melhor, porque tem bandeira para defender, se tiver ruim, se não tiver ruim, não vai ter o que falar, né? Porque aí fica muito claro que não tem trabalho desenvolvido. Então, assim, você percebe uma falta de empoderamento no que diz respeito à defesa do nosso Estado. Ninguém, assim, uma certa timidez, né? Você não pode chegar em Brasília, e aí, quando eu falo em Brasília, repito, seja o gestor estadual, municipal, sejam os parlamentares, sejam as entidades de classe, sejam todos aqueles que estejam envolvidos nesse debate de defesa do Estado. E aí, como economista, eu estou falando muito voltado à questão econômica do nosso Estado, você não vê um empoderamento na defesa, você vê uma timidez, um acanhamento, né? Parece que você é menor do que todo o resto, né? Enquanto você precisa se apoderar, né? Se sentir dono daquilo. Não, eu sou do Amazonas, eu cheguei aqui para defender o meu Estado, e a gente tem que tomar consciência do que ninguém mais do que nós mesmos para estarmos preparados para defender o que nós temos aqui. Porque o resto não interessa, né? Interessa a nós mesmos. Cada um está fazendo o seu papel, né? Julgar o ministro da Economia é um problema? Agora, diga-se de passagem, eles não se elegeram enganando ninguém. Todos nós sabíamos do que defendia o ministro Paulo Guedes antes do presidente ser eleito. Então, ele é ministro do Brasil, ele está pensando no país. No todo. Nós que somos do Amazonas é que temos que chegar Mas então, falar. nesse caso, como você fala, ele estava certo, então, quando impôs aquela medida, teve toda aquela questão de... que foi em torno da Zona Franca de prejudicar, a colocar a alíquota do IPI lá para fora, né? Fora de importação. Não, ele não, na minha opinião, está errado. Agora, sim, ele tem discurso para defender lá fora, porque para o resto do país é interessante, isso a gente não pode fingir que não é interessante. Porque ele também tinha que lidar com isso, do exatamente, curto, né? Exatamente. Para o discurso dele, era o melhor cenário. Agora, o que nós temos que mostrar é o que nós temos aqui, que eles alegam que são vantagens competitivas, na verdade não são vantagens, são contrapartidas por conta da dificuldade logística que o nosso Estado tem. É questão de paridade, né? Exatamente. Isso sempre foi oferecido, né? Exatamente, isso é aristotélico, é tratar desigual e os desiguais. Nós estamos em condições desiguais ao resto do país no quesito logística. Falando como empresária, muita gente às vezes critica, né? As empresas vêm de fora e tal, enriquecem aqui, mandam o dinheiro para o exterior. Você não, você é daqui, a sua família é daqui. Tá difícil manter uma indústria, manter uma empresa aqui. Como é que vocês se rebolam lá para manter? Não, na verdade, produzir no Amazonas ainda é muito competitivo. E é por isso que a gente precisa defender esse modelo com unhas e dentes. Porque, definitivamente, assim, você pensando como empresário, se você não tiver vantagens competitivas, não tem por que estar instalado aqui, porque é muito caro que a mercadoria chegue aqui e que a mercadoria saia daqui. O frete é muito caro, o armazenamento é muito caro, as distâncias são muito longas. Então, assim, não é competitivo se não houverem essas vantagens que foram dadas ao modelo Zona Franca, ao Polo Industrial de Manaus, lá atrás. E, por isso, conseguiu se estabelecer esse modelo competitivo. Então, assim, lá atrás, ninguém pensou na questão ambiental. Mas foi aquela história, né? Matar duas cobras com uma paulada, sei lá, tem uma história dessa assim. Né? Dois então, coelhos assim, com uma cajadada. Exatamente, 2 coelhos com uma cajadada. Você mirou numa coisa que era preservar fronteiras naquele momento e construir um modelo econômico,
mas você acabou ajudando com a preservação ambiental, que hoje é fundamental para qualquer debate econômico. Né? É essencial, né? É essencial. No quesito nacional, a gente viu até as notícias desse fim de semana trazendo uma briga que acabou a morte, né? No caso de política, envolvendo um bolsonarista, como a mídia diz, contra um petista. Você vê que essa situação do Brasil hoje, tão polarizada, é mais instigada pelos candidatos mesmo, ou é uma questão de violência, é uma questão que o nosso país está doente, a violência tem tomado conta? Como você vê? Isso foi um ato político? Você vê essa briga política muito acirrada mesmo? Eu sinto muito pelo que o país está vivendo hoje, né? Eu sempre cito isso como exemplo. Eu, no Congresso Nacional, na época que tive a oportunidade de ser deputada federal, eu tinha uma ótima relação da extrema-direita à extrema-esquerda. Agora, diga-se de passagem, a extrema-direita, na minha época, era o DEM. Eram DEM, poucos, né? Que é hoje o União Brasil. Né? E a extrema-esquerda era o PT, que depois criou o PSOL, né? O PSOL, que foi um grupo do PT que se desvinculou e acabou se tornando a extrema-esquerda, mas era algo que dentro das comissões haviam os debates políticos, mas de noite estava todo mundo jantando junto e trocando ideia e se respeitando. E respeitando a diferença. Hoje não há mais respeito, né? Não há respeito. Isso respinga no conjunto da sociedade. Exatamente. É um crime você discordar, sabe? Então, assim, é algo altamente, na minha opinião, prejudicial à democracia do nosso país. E foi algo que, na minha opinião, foi construído por essa polarização, que interessa em muito aos dois candidatos de extrema, né? Tanto esquerda quanto direita. Tanto é que, por conta dessa polarização, não se constituiu uma terceira via, que hoje ainda não é viável. Eu peço a Deus todo dia que construa uma terceira via viável. E aí, quando começou a se construir ali com o Sérgio Moro, o Dória também, foi se construindo, tentando articular uma terceira via, que depois foi disseminada, como é? Ela desidratou, sumiu, né? Foi destruída. Mas se desidratou por quê? Porque é interessante para os dois candidatos. Um só ganha do outro. Então, se uma terceira via chega ao segundo turno, o segundo turno é de quem chegar como terceira via. Isso é claro, porque as duas são as duas maiores rejeições da história de um candidato a presidente da República. Né? Então, assim, essa rejeição elegeria qualquer um outro que chegasse a com um propósito concreto. Com um propósito concreto. É claro que a gente não torce para qualquer pessoa chegar, mas alguém que tem um compromisso com o país, né, que enxerga um país unido, um país que queira desenvolver e que tenha um programa de governo para o país, que seja um programa, na verdade, de Estado, não de governo. Rebeca, eu vou falar de maneira bem aqui hipotética, né? Eu sei que você hoje está afastada da política, não está afiliada a nenhum partido, está trabalhando, é direito seu, né? Contribuiu bastante com a nossa política local. Mas se hoje você se inserisse de novo no contexto político, você estaria propensa a caminhar mais com o Wilson Lima, com o Eduardo Braga ou com o Amazonino Mendes? Se hoje fosse me envolver, eu acho que eu estaria propensa a caminhar sozinha, com as minhas ideias, naquilo que eu acredito. Tem envergadura para isso? Tem autonomia? Tem maturidade? Isso aí, a envergadura, quem diz, é o eleitor, né? Se você tem ou não, né? Assim, e não estou de maneira alguma me colocando aqui, eu estou extremamente satisfeita com a minha vida profissional, né? E, assim, eu estou um pouco além até do que eu imaginava que estaria hoje na vida profissional, empresarial. Tenho tido a oportunidade de colocar no micro-organismo que eu estou algo que eu gosto muito, que é a questão social. Né? A gente tem levado muito forte dentro das nossas empresas esse lado. Nós constituímos um conselho ESG. Como é o nome da empresa lá? Que tem muita gente que sabe da TV Rio Negro, da Amazon Gás, mas tem... A gente tem o grupo JG Rodrigues, que é o grupo familiar,
que dentro do grupo JG Rodrigues tem o Garcia Veículos, tem a TV, a Band, né, que a gente ainda chama de TV Rio Negro, todo mundo só chama de TV Rio Negro, e na escrita ainda é TV Rio Negro, uma questão de posicionamento de marca nacional, a decisão de transformar a Band, mas a gente sabe que as pessoas ainda têm o carinho pelo nome TV Rio Negro, e a GBR Componentes da Amazônia, que é onde eu fico. Ainda faltou a Amazon Gás, né? Que a Amazon Gás, na verdade, é da família de um primo meu, mas já foi uma coisa só, mas na divisão da empresa do meu pai com o meu tio, ficou com esse tio, que hoje falecido, hoje está com a minha tia, esposa dele, e o meu primo tocando, mas é da mesma família. E então, assim, hoje eu fico na GBR Componentes da Amazônia, é uma indústria de componentes, a gente produz placas placa para computador, placa para câmeras de segurança, placa para maquininha de cartão, placa para molden, os moldens da Claro e da Vivo somos nós que produzimos as placas para todo o país. E essa semana está sendo lançada na Feira de Eletrônicos em São Paulo os telefones da TCL. A TCL, até então bem conhecida no país como a marca de televisores, a maior empresa de televisores da Ásia é a TCL, e ar-condicionados também. E aí entra no país, hoje, essa semana, com a TCL, celulares, que aí nós estaremos produzindo, não só placas, mas o produto final acabado, e vamos estar também comercializando isso. E nessa questão empresarial, como foi enfrentar a pandemia? Vocês estão fazendo componentes que foram até... sofreram muito com a crise, né? Por causa do que era uma questão muito da China, que envolvia a matéria-prima. Como foi enfrentar uma pandemia com um negócio tão grande que sofre, né? E precisou se reinventar no momento que estava todo mundo em lockdown? Nós, assim, tivemos, assim, uma sorte, entre aspas, a gente conseguiu observar o mercado internacional. A pandemia, ela começou fora do Brasil, e nessa perspectiva a gente conseguiu enxergar que aquilo ia chegar aqui. Né? Então nós nos preparamos para isso. É claro que diminuíram as encomendas e diminuíram as produções, porque com o lockdown deixaram de vender, né? Mas em nenhum momento nós deixamos de produzir. Nós reduzimos a produção, mas continuamos a produzir, né? Agora teve um momento em que a China fechou para a produção, então faltaram componentes, a gente tinha componentes em estoque e por isso nós não nos apertamos nesse sentido, mas conseguimos driblar isso com bastante organização, com bastante controle nos números, não importando mais do que aquilo que a gente iria produzir, e hoje, graças a Deus, as coisas estão voltando mais aos poucos ao normal. Tem uma pergunta do Júnior Hebreu, acho que ele é empresário. A senhora acha que se o Lula voltasse a ser presidente, isso seria bom para a economia e para nós empresários? É o que diz o Júnior Hebreu. Obrigado pela participação. Eu torço que seja bom para a economia qualquer um que venha, né? O Lula, enquanto foi presidente, para a Zona Franca de Manaus, foi bom, a gente não pode negar. E assim, o movimento foi no governo dele que foi prorrogado os incentivos até 2073, né, por mais 50 anos. Na época, não sei se lembra, eu lembro bem porque na época eu era parlamentar, mas os incentivos da Zona Franca de Manaus acabariam no ano de 23, ano que vem. Ano que vem nós não teríamos mais Zona Franca existente. Então foi estendido para 2073. Então, nós temos até 2073. Agora, cabe a nós daqui construirmos essas alternativas, porque em 50 anos nós temos caminho para construir essa alternativa. A gente não pode ficar de braços aqui dobrados e esperando chegar a 73. Coisa que não foi feita, nesses lá primeiros atrás. 50, né? Exatamente. Então, assim, eu torço que venha. Eu, assim, tenho acompanhado muito o debate político como cidadão, porque a gente percebe que pode vir. Eu tenho um receio só em relação à candidatura do presidente Lula, que eu espero estar enganada. Eu sinto um pouco de mágoa e rancor. Eu também não sei, só ele sabe o peso que ele passou,
né, por tudo que aconteceu. Eu não estou aqui para julgar, eu acho que a justiça que tem que julgar se foi certo, se foi errado, se houve algum crime, processo que não foi crime, se não foi, isso não cabe a nós. Agora, o que cabe a nós é não querer que venha uma pessoa assim, com sede de vingança, e isso é que a gente tem escutado. Eu, sinceramente, espero que não venha dessa maneira. Mas eu acho que, para a economia do Amazonas, ele vindo como era antes, eu acho que não será prejudicial. Eu espero que não seja. Mas você não acredita que a eleição do Bolsonaro em 2018 foi essencial para um equilíbrio ali da economia, para uma visão até externa que havia ali uma estabilidade? Porque o Lula, a Dilma, estava vindo de um governo muito desestabilizado, sem apoio, vindo de um impeachment. A eleição do Bolsonaro não foi essencial, então, para que a partir de agora a gente tenha um equilíbrio, mesmo quem vença ali na eleição agora em outubro, trazer essa noção de, não, estamos numa democracia, vamos avançar. Vamos dar continuidade, né? Eu acho a alternância, assim, fundamental. Eu vou ser sincera para vocês. Na última eleição, no primeiro turno, eu votei no Henrique Meirelles. Eu não votei em nenhum dos dois, porque eu já observava as campanhas e via, naquele momento, a construção dos extremos. Se você perceber, se você for voltar para os discursos da última campanha que elegeram o presidente Bolsonaro... Haddad e Bolsonaro? Na verdade, a gente nunca deixou da eleição. Continua a mesma pegada. A pegada de disputa eleitoral. A gente nunca saiu do palanque. Né? Então, naquele momento, eu já enxergava. Então, a gente falava assim, você vai votar num candidato que você sabe que não vai se eleger. Eu não voto em candidato que já ganhou. Eu voto com a minha consciência. E eu acho que o dia que o brasileiro votar com a sua consciência, a gente passa a mudar esse cenário. A gente vai dar um tempo aqui, vai explicar para você da Rede Brasil, que a partir de agora, são 12h28, você vai ficar na Rede Brasil, canal 48.1, com o nosso programa Comunhão e Fé. É um programa que tem uma pegada diferente, que eu convido você a assistir também. E nas redes sociais a gente vai continuar aqui mais um pouquinho com a Rebeca, depois o debate aqui entre mim e a Eliane, tá bom? Então você da Rede Brasil pode continuar se você quiser ver o Comunhão e Fé. Eu fico numa saia justa aqui, né? Você pode continuar com o Timiti ou você pode me assistir no Comunhão e Fé. Mas eu quero trazer aqui à tona uma questão. Você, uma menina que estudou desde cedo, orgulho Obrigado da pelo família. Menina. E aí te acompanho. A menina agradece. Te acompanho desde sempre. Você disse que começou a trabalhar muito novinha, formada em economia. E hoje, como é que você vê o posicionamento da mulher no mercado empresarial, no mundo de uma maneira geral? Tem muita mulher que ainda se esconde, que ainda se encolhe, que ainda quer ficar ali esperando o príncipe encantado. Fala especificamente para as mulheres, para ver se esse pessoal que está parado acorda. Não, eu acho que as mulheres não ficam esperando. Eu acho que a gente é uma análise assim muito maior do que a gente pode falar aqui em minutos. Vou até aproveitar para divulgar aqui. Nessa sexta-feira eu vou estar participando de um evento, fui convidada como palestrante no Ministério Público, e aí interessante, porque eles até tiveram a preocupação de saber se eu não seria candidata, porque, lógico, não caberia como candidata estar participando de um evento desse, mas vai estar sendo debatido lá, e é extremamente importante a questão da violência política de gênero. Violência política de gênero nada mais é do que o resultado da violência de gênero. Né? É um braço da violência de gênero. Né? Então, assim, ainda é muito forte na nossa sociedade. Então, assim, existem mulheres que, como você colocou, que estão aguardando, mas não é por opção delas, né? É porque a sociedade não construiu caminhos para que ela saísse dessa posição. O ambiente, né? O ambiente ainda é muito machista, e eu acho que nós perdemos muito espaço. Né? Talvez a gente não tenha perdido em números, em cadeiras, se a gente for para o campo político. É porque no governo Bolsonaro ele colocou muitas ministras, né? É um governo que incentivou as mulheres a estar à frente ali como ministras. Mas não se posicionam como mulheres. Assim, não é a defesa
da mulher na sociedade. Mas aí, então, no caso, a gente, quando fala em mulher, não teriam que ser, então, feministas? Porque há uma briga muito grande de mulheres que se candidatam por causa disso, falando, não, as mulheres que estão lá não estão defendendo as mulheres, estão defendendo as pautas. Mas a gente vê que é um papel importante, ela está lá, ela está defendendo não só uma causa. Eu acho que é importante para marcar número e posição, é importante, mas precisa estar fechado. Assim, eu não me considero feminista, como se fala. Eu considero uma defensora da pauta que defende a posição das mulheres. Uma voz feminina. Porque essa questão do feminista ficou assim muito distorcida. Parece que e muito ligada à ideologia de esquerda. Exatamente. Eu acho que tá muito longe disso, né? Está muito longe disso. Mas eu acho que a oportunidade que você tem de estar como mulher num assento lhe coloca na obrigação de defender pautas que dizem respeito à mulher. Eu vou te citar um exemplo. Enquanto fui deputada federal, eu apresentei um projeto de lei, que virou lei depois, que era a questão da reposição mamária numa mastectomia numa mulher. Né? Então, assim, não existia. O SUS não fazia reposição mamária, os números eram terríveis. E, assim, mais de 30% das mulheres que morriam após ter um câncer de mama, elas morriam de depressão. Não era mais do câncer, por conta da mutilação que ela sofria. E o SUS não reparava. Quando eu levei para a pauta esse projeto de lei, falaram, esse projeto não vai passar, porque é um projeto de lei que vai criar um ônus para o país, e só quem pode criar a lei que cria despesa é o próprio governo, né? É o próprio Estado. O legislativo não pode criar. E, na época, eu tive a felicidade, e aí a gente vê a diferença, de ter uma mulher, na época, como presidente da República, e eu falei, vamos ver se ela vai vetar. Então, cabe a ela vetar. Vamos aprovar e vamos fazer com que ela vete. É claro que ela não vetou, porque ela, como mulher, e aí é que a gente enxerga a diferença. Se fosse um homem, talvez tivesse vetado. Porque quando eu coloquei na mesa de liderança para debater, e eu era a única mulher sentada naquela mesa, os homens foram unânimes em dizer que o projeto não passaria. Aí eu falei, me dê um crédito. Vamos ver se não vai passar. Deixa, então, a presidente vetar. Né? Cabe a ela vetar, não a nós vetarmos. Né? E passou aí. Tanto é que virou um projeto de lei, a Lei da Mama, que acaba que é colocada em prática até hoje, né? A gente até reforça, porque lei boa é lei cumprida, né? Então, assim, caso seja do desejo da mulher e de condições de saúde da mulher, ela tem a opção de receber a prótese da mama na hora da retirada pelo SUS, tudo pago pelo SUS. Já estamos quase chegando no seu horário aqui, que ela falou que pode ficar até 12h40, então não poderíamos deixar de falar sobre uma situação revoltante, que é a questão desse médico bandido, criminoso, tarado, esse anestesiologista que se aproveitava daquela situação, colocava um pouco a mais ali de anestesia para depois estuprar as mulheres e tal. É revoltante. E como mulher, como é que você avalia isso aí? É um doente, na minha opinião, um doente, porque eu não acredito, e aí a gente precisa ter essa consciência, porque hoje eu já recebi uma pesquisa, né, onde fala incentivando as mulheres a procurarem médicas mulheres. Eu acho que as médicas mulheres são tão boas quanto os homens, mas a gente também não pode discriminar os bons profissionais homens. Nem generalizar, né? Exatamente, não pode generalizar. É uma coisa que as feministas fazem muito, né? Põe em contrapartida o homem como o grande vilão, como generalizando todos, como se né? todos não prestassem, não, mas né? Eu acho assim que quem é vítima, eu não tenho dúvida que essa mulher, ela vai pensar duas vezes antes de ser atendida por um homem, e eu não tiro a razão dela. Sim. Eu não tiro a razão dela. Então, eu prefiro colocar ele na lista dos doentes. Para mim, uma pessoa, seja homem ou mulher, que cometa um crime como esse, é um doente, precisa ser tratado. Né? Agora, isso não tira em nada a culpa dele. Né? Não tira em nada. É deplorável. É deplorável. E é triste que isso tenha aumentado em muito
nos últimos anos. E a gente percebe que aumentou em muito nos últimos anos. Mas eu acho que isso aumentou mais ainda pela questão da impunidade. Porque a lei existe, tem a lei da Maria da Penha, que você, quando é ali abusada, quando você sofre violência doméstica, você pode denunciar. Só que ela não se cumpre, não alcança o objetivo final ali da pessoa falar, eu fui agredida, eu fui abusada, e o meu agressor, ele está respondendo por esse processo, ele está pagando na justiça o que ele fez comigo. A gente não vê isso como realidade hoje para a mulher. É muito, assim, a gente vê, é muito triste trazer notícias como essa, mas a gente sabe que é uma realidade, que daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, ele está na rua de novo. E outros casos que acontecem todos os dias ficam ali omissos, ficam ali impunes, porque a pessoa fez aquilo ali dentro de uma sala de hospital com outras pessoas perto. Né? É uma noção que ele tinha ali que ele não ia ser pego. Aí eu acho que a gente precisa dar crédito ao movimento de mulheres, né? Porque elas são presentes para cobrar isso, né? Então, assim, eu acho que tem que se dar crédito a todo esse movimento organizado dessa militância de mulheres na pauta que diz respeito à defesa da mulher e das minorias, né? Porque é um dia com mulher, outro dia com criança, outro dia com idoso, enfim, as minorias elas estão sendo diariamente atacadas e é preciso que haja uma organização por parte da sociedade civil para que essas pessoas tenham seus direitos garantidos e resguardados. Legal, obrigado pela sua vinda aqui, foi muito bacana. Imagina. Você sabe do carinho que nós temos por você. Mesmo você sendo a chefa lá na empresa, vá lá, porque está terminando aí o intervalo já. Não sou chefa, não. E as suas considerações finais, por favor. Eu queria te agradecer, adorei participar, parabenizar, o espaço está super bacana aqui. Está muito legal, parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que os veículos de comunicação como o de vocês será fundamental no processo de distensionamento desses extremos no nosso país. E para que se deixem criar alternativas saudáveis, né, para que a gente possa caminhar num país de maior paz, num país de mais união, no país onde a gente discorda, mas de noite senta no bar para bater um papo e dividir a cerveja. Né? Então, eu acho que isso é que é saudável. E o brasileiro sempre foi conhecido por isso, né? Por essa leveza. Né? Eu acho, quero poder voltar a viver um país assim. Aí, quem sabe, eu volto para a política. Olha por aí. Enquanto, não. Eu já ia falar isso, que eu espero que daqui a uns anos você volte. Você é jovem, tem toda uma vida pela frente e conte com o nosso apoio aí, viu? Obrigada. Vamos continuar caminhando lá sempre, né? Sim, claro, sempre. Valeu. Obrigada. Ela vai embora, a Mara vai levá-la até a porta, mas a gente continua por aqui. O que você tem para nós aí, Eliane? Continua, né? A gente trouxe, então, continuando o debate, a gente estava falando dessa questão do médico, a gente não explanou, né? Foi um caso, então, de um médico que foi preso, né, após abusar de uma paciente anestesiada no parto. A gente, ontem na internet estava muito se discutindo, e até o Bolsonaro trouxe uma opinião, um projeto de lei que ele trouxe enquanto era deputado, da castração química, né? Toma. De uma punição. Uma coisa bem leve, né? Ele colocou, é extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito, eu não vou falar porque senão daqui a pouco a nossa live cai, que abusou de uma paciente grávida, anestesiada no Rio de Janeiro, apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para a vítima e esse vagabundo que se exploda. Né? Ele foi bem sincero ali, Bolsonaro, né? sendo Bolsonaro, é por isso que eu gosto dele. Porque eu, como homem, eu fico indignado com um cara desse. Ela falou aqui, é doido, né? Não, assim, doente. A nossa sociedade está doente. Porque um homem que entrou... Nessa semana já foram vários casos. O homem que entrou na festa do outro para matar o outro. É uma troca de tiro dentro de uma festa. Aí você vê... Teve também outro caso de violência daquele procurador, né? Lá na prefeitura. Bateu na colega lá. Que foi preso de dia, de tarde já estava... nem preso foi no mesmo dia, mesmo com vídeo, mesmo com provas, tentou fugir. E a polícia teve que ir ali com um braço forte do governador falando, não, eu quero esse cara preso. E será que ele está preso? Por enquanto tá, né? Mas a gente não sabe até quando. Exatamente. Porque tem todo um sistema ali que privilegia o
abusador, que privilegia o criminoso. A gente está vendo que as nossas instituições estão sendo favoráveis. É fácil ser preso daqui a pouco. É muito fácil você cometer o crime, porque daqui a pouco, mesmo que venha a cair, quando caia, quando seja descoberto, quando seja pego, logo ali passa uma sentença básica, não existe pena de morte no Brasil, não existe prisão perpétua, não existe penas duras que tragam, de fato, ali uma paz para quem, um resultado, né? Porque a gente espera justiça. Não, porque se imagine, você marido dessa mulher que foi estuprada, que foi abusada, foi humilhada ali. O cara fica revoltado, né? Então, o que você pensa? O que deveria ser feito com um sujeito como esse médico aí? Porque muito se fala do abuso também, Braz, naquela questão, a mulher estava numa situação vulnerável, né? Ela estava com a roupa curta. Não tem nada a ver. Estava bêbada, mas ela estava ali numa cirurgia, tendo um parto. Não, então, não tem justificativa. O cara é um tarado mesmo, é um doido, é um maníaco. Tem que ter alguma coisa exemplar para servir, né, de exemplo, até redundante aqui, para os outros que estão aí acompanhando. Olha a cara do pilantra aí. E no momento que ele foi preso, a delegada assim, que foi no lugar, né, com ele, ela estava com a voz embargada, ela falava, olha, você vai ser preso, né, a gente está aqui cumprindo o mandado de prisão, tal. E ele falou assim, por que eu só queria saber por que eu estou sendo preso. Ele, não, cínico, você está sendo acusado de estupro. Cara de pau. Então, vamos acompanhar isso aí todo dia, falar para ver o que vai acontecer com ele. Notícia boa, para contrastar aqui. Moisés, nosso cinegrafista, está saindo por aí fotografando os postos onde a gasolina está mais barata. Moisés, parabéns. Tem aí na Ponta Negra, ali próximo ao Sushi, né? Olha como é que tá, rapaz, R$ 4,99 o etanol, meu carro pega etanol também, e R$ 5,99 a gasolina. Então corra lá, a gente faz propaganda porque o cara é do bem. E esse outro aí é onde? Esse eu não sei. Onde é o outro? É da Compensa, Avenida Brasil. Avenida Brasil, ali na Compensa, perto da prefeitura. Isso também a gente tem que ficar de olho, porque o Bolsonaro tinha feito um decreto na semana passada, que os postos de gasolina eram obrigados a declarar ali, a colocar visível o valor antes do reajuste, antes da alíquota ali ser diminuída, com a redução, e depois da redução. E aí a matéria aqui da crítica, até eles fizeram um levantamento, foram nos postos de gasolina e não estão fazendo isso. O Procon fez até semana passada também uma vistoria para ver se estavam cobrando mesmo, se o ICMS ali na nota fiscal estava conforme o decreto. Então precisa dessa transparência, precisa desse olhar nosso, né? E ontem eu vi uma reportagem dizendo que o Procon nacional está orientando os Procons estaduais para que vá para a rua, não sei se eles têm estrutura para isso, para fiscalizar realmente, para você saber quanto era a gasolina, 7 e tal, no dia do decreto, e se baixou realmente. Então nós, como fiscais, nós como cidadãos, precisamos cobrar. Você pode também fazer foto, mandar para nós aí. Pede o cupom fiscal. A gente tem que ser um consumidor consciente, né? Ali na hora que vai abastecer, eles perguntam, você quer o seu comprovante? Eles às vezes dão só o comprovante da maquininha. É um documento que vai provar. Coloca o telefone aí, Val, por favor, o telefone que as pessoas podem fazer foto e mandar para nós aí, 98288-4633, grave esse número, mande, faça a foto, olha o posto, aqui na rua tal, no bairro tal, não está cumprindo, a gasolina continua cara, porque essa é a vantagem de um programa como o nosso, e é bom a Rebeca, que é de comunicação também, reconhecer isso aí. Aqui nós estamos dando espaço, somos transparentes, você pode até não concordar com algum posicionamento nosso, mas a filosofia de trabalho aqui, a dinâmica do programa é boa, né? É boa. Eu sou suspeito para falar, mas você acha? Então, se você concorda com isso, participe conosco, 982884633. A Georgette tinha até mandado uma mensagem aqui no WhatsApp para a Rebeca, só que não deu tempo. Ela queria saber sobre iniciativas de cursos no interior. Manda para mim que eu passo para ela. Eu vou mandar. Georgette, um abraço para você. Eu vou estar encaminhando, a gente passa para a Rebeca. Vou passar para ela, tá bom? E aí, o que a gente tiver a resposta, a gente repassa para você. O pessoal está cobrando futebol, o Robson não está aqui, mas hoje tem rodada, eu não sabia. O Val que me falou da Copa do Brasil. Hoje teremos 2 jogos aí da Copa do Brasil. Olha só, Atlético Paranaense e Bahia, hoje 19h30 e 20 horas Cruzeiro e Fluminense. Amanhã nós teremos aí, eita que pedreira, Flamengo e Atlético, Flamengo perdeu o primeiro, Santos e Corinthians, que pegou de 4-0
no primeiro jogo, Goiás e Atlético Goianiense, um clássico local, e Ceará e Fortaleza, o Ceará que perdeu o primeiro jogo. Então são rodadas aí, é a rodada começando hoje e se prolongando até amanhã da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, amanhã não vou ver o jogo do Flamengo, tô chateado, não vou, Moisés. Vai perder. Anteontem, fez aquele vexame com um gol contra do Rodinei. Se eu sou um técnico e o cara faz um gol contra, meu amigo, vende. Manda lá pra, sei lá, pra Ucrânia, né? É doido, rapaz. Torcendo lá, reunindo a família, comendo aquele churrasco, o cara vai e faz um gol contra. Aí é pra acabar, né? Diga lá, o que você tem mais aí? Eu queria falar ontem o Robson tava elogiando o Manaus, falando que ontem teve jogo do Manaus, né? Falando, incentivando a torcida, né? Esperando que o Manaus tivesse ali se reajustado, se alinhado, mas não deu certo não. A torcida do Robson não funcionou, porque o Manaus ontem ficou no 0-0, né? Então, isso diminui as chances dele aí de subir. O Manaus teve o incentivo da prefeitura, tudo lá que não foi lá essas coisas, mas teve uma grana. Tem dinheiro. E aí não tá. Eu vi um jogo do Manaus lá na arena que, meu Deus do céu, me deu sono, uma piema. Nem eu que tô gripado aqui, com essa voz meio cadavérica, não tava tão cansado quanto os jogadores do Manaus. Então o Manaus tem que criar vergonha na cara, fazer bonito para subir realmente para a Série B e jogar contra o Vasco, que não vai subir, Moisés. Não vai subir, ou vai? Não sei, eu sei. Que mais? Vamos lá. Vamos falar do Bolsonaro. Ele deu declarações. Muita gente ontem, nesse fim de semana... Quer acabar o programa? Já acabou? Se é pra acabar, é esse BG alto aí. Eu susto. Falou do Bolsonaro, ele se animou. Te acalma, gente, bora um pouquinho mais. A gente teve esse fim de semana o lamentável episódio da morte lá do apoiador do PT. Ele era até tesoureiro. Né? E aí o Bolsonaro falou que tá todo mundo colocando na conta dele, né? Ele deu uma declaração querendo que a justiça se cumpra, né? Que seja investigado, está sendo trabalhado. A delegada que investigava esse crime foi trocada também, porque a antiga delegada tinha colocado algumas frases anti-PT desde 2016, então não queriam envolver uma pessoa que já tinha alguma opinião política num caso como esse. E o Bolsonaro deu a declaração, então, que ele está reclamando que tudo que acontece é culpa do Bolsonaro, e ninguém fala do Adélio. Fala que o Adélio era do... Que deu a facada nele, né? Tem o vídeo com a fala dele, ó. Então, pessoal pro armas, eu entendo que arma é liberdade, é segurança e é a garantia de uma nação também. O maior exército do mundo é o americano, que são seus CACs também, né? Aqui nós estamos chegando a 700 mil CACs. Em 3 anos e meio, dobramos o número de CAC no Brasil. Tá? Isso é uma questão. Outra questão que eu sempre falo, o que está em jogo no Brasil? Está em jogo é o futuro de vocês. E todo mundo tem que estar junto. Não é uma pessoa que vai mudar o destino do Brasil. Uma andorinha não faz verão, mas verão começa com uma andorinha. Vocês viram o que aconteceu ontem, né? A briga de 2 pessoas, lá em Foz do Iguaçu. Bolsonarista, não sei o que lá. Agora, ninguém fala que o Adélio é filiado ao PSOL, né? Tu não acha isso estranho também, Braz? Que na hora logo depois, todos os sites, todos os blogs estavam falando que era um apoiador do Bolsonaro, que era um bolsonarista, que tinha matado um apoiador do PT, um tesoureiro do PT. Todos os sites vieram com essa matéria. Quando foi do Adélio, quando foi da Marielle. A maioria se calou. Muito simples, sabe, né? A Rebeca acabou de falar que essa polarização, ela está afastando as pessoas da política. Tem coisas que mudam o voto, e eu acredito que esse é um fator importante. Imagina se a gente fosse pegar agora, nesse momento, todos os assassinos que estão nas penitenciárias e fosse perguntar, você é PT ou você é Bolsonaro? Né? Imagina, o que o Bolsonaro tem a ver se o cara matou alguém lá, se era fã dele? Meu Deus do céu! Tudo é culpa do Bolsonaro. A gente sabe que ele cometeu alguns erros, que tem alguns parceiros aí que são amigos da onça. Ele não é fácil de lidar, pastor que é ladrão, o outro que fez isso. Mas é brincadeira. Tudo agora é culpa do... Parece o Cris, né? Tudo é culpa do Cris. Até nesse caso aquele seriado lá. Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris.
Mas, até nesse caso do abusador, muita gente estava levantando nas redes sociais dele quem ele... Porque a primeira coisa, quando alguém cai, quando alguém descobre, no caso lá do Pedro Guimarães, é do Bolsonaro, é bolsonarista. Do abusador fizeram a mesma coisa. Foram lá nas redes sociais dele procurar, não tinha nada. Nem de Lula e nem de Bolsonaro. Tinha um negócio do Ciro. Aí o pessoal falou, e aí? Ele tá... Será que é o Ciro que está incentivando? O Ciro não incomoda ninguém, né? Nada, o Ciro incomoda muita gente ainda, tá? Mas essa questão de você ter que levantar a pauta, o bandido tem partido. E aí só ali vai a matéria ali, sempre bandeando para um lado para o outro, e aí acabando quebrando o Brasil em dois. Falando em bandido, aliás, falando em política, né? Falando em partido, Cuidado. Lula, Sinésio e Omar estariam conversando para saber, olha a cara do Sinésio, para saber como vai ficar a situação do PT aqui no Amazonas. É uma sinuca de bico. Sabe por quê? Sinésio e Omar estão com o Wilson Lima. E o PT vai caminhar com o Eduardo Braga, ou a gente imagina que pode até caminhar com o Eduardo Braga. É o que ele espera, né? É o que ele espera. Houve uma determinação do PT nacional para que todo mundo fosse para o palanque do Eduardo Braga, mas não dá, tem acertos. Tem acerto do Sinésio, tem acerto do Omar. Então imagina que situação, né? Que situação. A gente que fica no beco escuro agora, porque você corre para um lado, porque a gente sabe que o Omar, ele não tem muita afinidade com o Bolsonaro. Já trocaram farpas, ameaçaram um ou outro ali de processos e tal. Então a gente sabe que ele não vai ser muito amigável. Quando for para alinhar com o Wilson Lima... Ele tá com o Wilson Lima e o Wilson Lima tá com o Bolsonaro. Inclusive, eu tenho uma informação para vocês que é extremamente de bastidores. Sabe por que Sabá Reis está correndo o risco realmente de não ser o vice do Wilson Lima? Porque Bolsonaro já disse que quer que o vice seja do PL. E será que veio o Coronel Menezes? Pois é. E aí qual é o nome que nós teríamos no PL, que é o partido do Alfredo, para ser o vice do Wilson Lima? Mas o Davi Almeida tá batendo o martelo ali, não abre mão de que o Avante tenha, deixe de ter essa vaga lá. Né? E aí, mas agora olha só, o Sabá era desse PL. Sabá Reis foi do PL. Mas o Coronel Menezes também não está subindo tanto nos números, não tem um destaque. Teve depois que ele faltou aqui, ele caiu mais ainda. Caiu. Ele agendou várias coisas. Moisés desistiu de votar nele. Pois é. E aí teve uma pesquisa recente que Arthur Vigílio e o Chico Preto estavam ali para páreo para concorrer à vaga do Senado. E aí o Coronel Menezes mais para baixo, sem tanta expressividade, com o mesmo número de apoiadores que ele teve nas últimas eleições. Ele não tem uma expressividade aqui no nosso estado. Apesar do nosso estado ser predominantemente assim, bolsonarista, vamos dizer assim, não tem uma forte ali apoio a ele e a uma candidatura. Eu não sei se isso vai virar, não. Eu acho que o Wilson Lima tem mais chance de ganhar com o apoio do Davi do que do porque às vezes é o seguinte, às vezes você chega e diz assim, olha, eu sou amigo da Eliane, mas ela não confirma. Ela não confirma, né? Então, o Coronel Menezes sair por aí dizendo que tem o apoio do Bolsonaro, que é amigo de infância, que estudaram junto e tal. Mas aí, o Bolsonaro tá abrindo a boca para dizer que ele é o candidato dele, porque como é que ele vai fechar só com a posição do cara que está aqui em cima? É complicada. O presidente, o governador, ele não tem como fechar só com... O bom é que todos os dias você tem a oportunidade de receber as atualizações feitas por nós aqui no programa. Claro que nós não temos aqui a verdade absoluta, são conjecturas, mas você vai se informando também, vai lendo, vai vendo. Essa é a vantagem de hoje, né? É a vantagem de discutir, de levantar o que está ali na sociedade, de a gente botar em pauta, discutir e abrir os olhos. Ontem até o Celso, que estava aqui com a gente, ele falou muito sobre isso. Às vezes uma pessoa vem como nova, né? A gente discute candidatos e aí não sabe o passado dele, não sabe ali... Aí a gente está vendo essas alianças e é bom que a gente abra os olhos sim, que há todo um projeto por detrás. Ninguém se lança sozinho assim, fala, eu vou concorrer porque eu sou bonito. Não, existe ali uma interação atrás, existe um objetivo, existe algumas tramas, isso, né? Tem algumas alianças ali e que lá depois na frente vai se confirmando. Você não vai falar do produto hoje, não? Vou Você falar. Você tá bonita aí, ficando cada vez mais jovem e
não se esqueça do Não vou Hyaluronic esquecer Caps. do Hyaluronic Caps, o nosso querido amigo da pele. Hyaluronic Caps, então, é um composto vitamínico. Ele é o nosso patrocinador aqui do programa. Ele te ajuda a rejuvenescer de dentro para fora, a rejuvenescer sua pele, a controlar a oleosidade, controlar as rugas, as linhas de expressão. Então, você que já chegou ali depois dos 30, está sentindo a pele mais flácida, está sentindo a pele sem aquele vigor, chegou a hora, então, de mudar esse cenário, amiga. Vamos lá, vamos você também, rapaz aí que tá abatido, tá com a cara caída, tá parecendo um bulldog. Vamos subir esse negócio aí. E aí, aqui com a gente, sempre tem uma coisa boa, que é adquirindo aqui no nosso WhatsApp, 92 982884633, você compra um frasco, compra o tratamento para um mês e já garante o segundo frasco e o tratamento para 2 meses. Então, são 2 meses aí cuidando da sua pele, cuidando da sua autoestima, cuidando de você, que isso a gente não repassa para ninguém, né? Então, bora garantir. Vamos lá. Eu acho que por hoje é só, já são 12 horas e 57 minutos, ficamos aqui por 1 hora conversando com vocês. Muito obrigado pela audiência, valeu, né? Valeu. E a de última hora, o Moro, depois de muitos embates, confirmou a pré-candidatura dele ao Senado pelo Paraná. Ele quer mudar o Brasil começando pelo Paraná. Será? Será que vai? Ele tem chance. Ainda bem que a gente não vota lá, porque nesse cara aí eu não voto, não. Bem, valeu, grande abraço, muito obrigado. Amanhã estaremos de volta às 12 horas com mais um Tipiti. Tchau. Tchau, tchau, tchau.